Você acha que um bobo da corte era apenas um palhaço engraçado, com roupas coloridas e um sininho na ponta do chapéu? Aquele personagem simpático dos filmes, que fazia o rei rir com piadas bobas e quedas planejadas? Pois então, você foi enganado pela história contada para crianças. O bobo da corte não era um palhaço. Ele era uma arma, um espião, um manipulador invisível dentro dos castelos. Um ser que dançava na beira da loucura, rindo de tudo, inclusive da morte. E às vezes, o único que dizia a verdade ao rei, mas coberto por uma máscara de riso. Muitos deles não eram nem engraçados. Eram letrados, inteligentes, astutos. Alguns sabiam mais sobre política, alianças e guerras do que os próprios nobres da corte. E se usassem isso da forma errada, poderiam virar o jogo de uma nação com apenas uma frase sussurrada no momento certo. Outros fingiam idiotice para escapar da forca, ou para sobreviver em tempos onde ser inteligente podia ser perigoso. O bobo era, na verdade, um dos poucos que tinham permissão para zombar do rei, mas essa licença para insultar tinha um preço. Um deslize, e o castigo podia ser uma tortura pública. Um comentário mal interpretado e a gargalhada virava grito. Muitos desapareceram sem deixar rastro, porque às vezes rir do poder era cutucar o próprio diabo. E havia bobos que eram mantidos como troféus humanos, anões, pessoas com deformidades, ou vítimas de doenças neurológicas. Eram forçados a entreter, não porque queriam, mas porque sua existência já causava riso nos salões repletos de crueldade e vinho. Eram ridicularizados, domesticados e exibidos como parte do mobiliário real. A corte ria, mas no fundo, o que estavam vendo era um espelho distorcido da própria decadência. E você acha que ser bobo era fácil? Pense de novo. Eles sabiam segredos, testemunhavam traições, ouviam confissões sussurradas depois do 7º cálice, viam quem dormia com quem desejava o trono, quem envenenava o vinho. E mesmo assim tinham que sorrir e dançar, como se tudo fosse uma brincadeira. Mas e se eu te dissesse que alguns usaram isso a seu favor? Que por trás de cada piada havia uma pontada de veneno? E que alguns bobos da corte manipularam reis inteiros, influenciaram guerras e provocaram assassinatos sem jamais sujar as mãos? A imagem que temos hoje do bobo saltitante, inofensivo, banguela e barulhento, é só um disfarce, uma versão domesticada da história. O verdadeiro bobo da corte era uma figura ambígua, perigosa, poderosa, às vezes odiada, às vezes temida, quase nunca compreendida. E agora, sabendo disso, você ainda acha que ele era apenas o palhaço do castelo? Ou será que ele era o único lúcido em meio a um circo de máscaras? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. O bobo da corte não nasceu com um sino no chapéu nem surgiu para fazer piadas. Sua origem é bem mais obscura, e nada cômica. Para entender de onde veio essa figura híbrida de sarcasmo, dor e astúcia, é preciso mergulhar nos salões abafados da antiguidade, onde o riso já era usado como arma, e o estranho era exibido como espetáculo. Antes da Idade Média, existiam nas cortes imperiais de Roma e Bizâncio indivíduos que faziam rir, mas não por serem engraçados. Muitos eram escravos capturados em guerras, homens com doenças raras, síndromes físicas ou deformações que, aos olhos de um império decadente, serviam para entreter a elite. O corpo doente virava palco. O sofrimento virava número. Nos banquetes dos imperadores, enquanto se serviam javalis inteiros e vinho tingido de sangue, essas figuras eram forçadas a cantar, dançar, tropeçar, ou apenas existir. A aristocracia ria do grotesco. Era um riso cruel, desumano, disfarçado de cultura. Mas foi durante os séculos de instabilidade após a queda do Império Romano que essa figura começou a mudar de forma. Os reinos bárbaros, principalmente nas regiões germânicas e francas, começaram a usar pessoas astutas e espirituosas para entreter, sim, mas também para espiar. Esses tolos ganhavam acesso direto ao rei, e o que parecia inofensivo, se transformava em uma forma disfarçada de vigilância do poder. A igreja, que crescia como uma sombra por trás de tudo, via isso com ambivalência. Por um lado, achava os bobos uma indecência pagã. Por outro, tolerava sua presença porque eles ajudavam a purificar os salões do pecado com o riso. Afinal, o riso também podia servir a Deus, desde que fosse usado para mostrar os excessos e os vícios da corte. Foi aí que o bobo ganhou uma nova função, a sátira moral. Mas sua institucionalização veio com força nos séculos XI e XII, quando as cortes feudais começaram a se estruturar com mais rigidez. O rei precisava de um alívio em meio à guerra, peste e intrigas políticas. Mas também precisava de alguém que pudesse dizer verdades, sem ser decapitado por isso.
O bobo da corte virou esse mensageiro disfarçado. E não havia apenas um tipo de bobo. Havia os bobos naturais, pessoas com deficiências intelectuais reais, usadas como fonte de riso involuntário. E os bobos licenciados profissionais do sarcasmo, treinados em retórica, música e teatro, contratados para usar a língua como lâmina. Eram pagos, protegidos e vigiados. Alguns desses bobos tinham mais acesso ao rei do que os próprios ministros. Dormiam nos corredores do castelo. Observavam reuniões, guerras, traições. Não estavam apenas no salão de festas. Estavam por toda parte. Com seus trajes chamativos, tornaram-se parte da decoração, e por isso, invisíveis aos olhos dos perigosos. Eles surgiram da crueldade, do medo, da necessidade de controle. E sobreviveram porque sabiam se esconder atrás do riso. Não eram apenas bofões. Eram máscaras ambulantes, nascidas da guerra e do ridículo, moldadas pela ignorância de uns e pela malícia de outros. A vida de um bobo da corte podia parecer uma sequência de gargalhadas e piadas, mas por trás do pano, a rotina era muito mais amarga do que divertida. Ele vivia como um estranho dentro do castelo, tinha liberdade demais para um servo comum, mas nunca o respeito verdadeiro de um nobre. Era uma peça funcional, uma ferramenta de riso, e se quebrasse, era facilmente substituída. Começava cedo. Muitos bobos eram acordados junto com os criados para cumprir tarefas de bastidor antes mesmo da corte abrir os olhos. Alguns precisavam limpar instrumentos, preparar truques, revisar canções, treinar animais, escrever rimas satíricas ou ensaiar esquetes que zombavam de acontecimentos recentes, às vezes com riscos altíssimos se a piada fosse mal interpretada. A alimentação era variável. Em tempos de fartura, podiam comer restos da mesa real, carnes rijas, pães duros, vegetais frios, queijos passados. Em tempos de crise, o que sobrasse. Os bobos não estavam na lista prioritária da cozinha. E diferente dos nobres, não tinham direito a refeições exclusivas. Comiam rápido e calados. Dormir? Em qualquer canto. Alguns tinham pequenos aposentos próximos às cozinhas ou aos corredores das câmaras reais, como um cão de guarda disfarçado de palhaço. Outros dormiam em estábulos, depósitos ou nos fundos do salão de festas. Era comum passarem noites inteiras acordados, esperando o chamado do rei para entreter visitas ou zombar de alguém que desagradou a corte. A higiene, um luxo distante. Os bobos raramente tinham acesso aos banhos reservados à nobreza. Se limpavam com panos úmidos, lavavam o rosto em bacias de água suja ou em riachos próximos, quando podiam sair do castelo. O cheiro era parte da fantasia. O grotesco fazia parte da função. E às vezes era até incentivado. Quanto mais escandaloso, mais riso provocava. As roupas, ao contrário do que se pensa, não eram sempre coloridas e luxuosas. Muitas vezes eram trapos reaproveitados de tecidos descartados pela nobreza. Mas quando o castelo queria exibir sua extravagância, fazia trajes sob medida, com guizos, babados, chapéus em forma de chifres, sapatos curvos e cores vibrantes. Uma espécie de armadura teatral que tornava o bobo visível e ao mesmo tempo ridículo. Sobre sexo, o assunto era ainda mais delicado. Alguns bobos eram castrados para evitar escândalos, especialmente quando conviviam com donzelas da corte. Outros eram usados como objeto de riso também nessa esfera, obrigados a simular gestos obscenos em festas, ou a fazer piadas sobre a própria virilidade. Poucos tinham relacionamentos reais. E quando tinham, eram mantidos em segredo, para evitar represálias ou acusações de indecência. A saúde era frágil. Viviam expostos a doenças, pragas e abusos. Se adoecessem, raramente eram tratados por médicos da corte. Eram deixados de lado. E se morressem, era só buscar outro. Mas mesmo com tudo isso, havia bobos que sabiam como sobreviver. Desenvolveram técnicas para escapar de punições, esconder opiniões perigosas em trocadilhos, e até manipular decisões com frases disfarçadas de piada. Era um jogo de alto risco, um teatro constante, um ato que nunca terminava. Viver como bobo da corte era viver como um fantasma barulhento, sempre presente mas nunca verdadeiramente visto. O bobo da corte era um paradoxo ambulante. Estava em todos os lugares, mas não pertencia a lugar nenhum. Ria com os reis, mas não era nobre. Dormia entre os criados, mas não era servo. Sabia dos segredos, mas não podia falar com liberdade. Era visto com fascínio e repulsa, com carinho e medo. A elite nobre o enxergava como uma espécie de animal de estimação exótico, engraçado, útil, mas sempre mantido na coleira invisível do desprezo. Era tolerado, nunca plenamente aceito.
Podia participar de banquetes e celebrações, mas sempre como peça de espetáculo. Estava ali para entreter, distrair, provocar gargalhadas, mas jamais para ser levado a sério. Porém, paradoxalmente, os bobos tinham um privilégio raro na corte, a palavra franca. Em um mundo onde uma crítica ao rei podia significar a forca, o bobo podia apontar o dedo, zombar da coroa, imitar gestos, debochar de decisões. Tudo, claro, sob a máscara da brincadeira. Mas isso dava a ele um espaço que nenhum outro cortesão possuía. E isso incomodava. Muitos conselheiros religiosos e nobres viam os bobos com desconfiança. Afinal, quem mais podia rir na cara do poder e sair vivo? Quem mais circulava entre a nobreza sem dever vassalagem? Quem mais conhecia os pecados de todos sem nunca confessar os seus? O bobo era um espelho incômodo. E como todo espelho que mostra demais era temido. Já entre os servos, o bobo também não era exatamente um aliado. Sua posição intermediária o tornava suspeito. Ele não trabalhava no campo, não carregava baldes, não limpava fezes. E ainda assim comia dentro do castelo. Era visto muitas vezes como um traidor de sua própria classe, um favorito do rei, um infiltrado. Mesmo assim, sua presença era útil. Os servos por vezes se vingavam simbolicamente através dele. Quando o bobo fazia piadas contra o senhor feudal, todos riam. E naquela risada coletiva havia algo de catarse. Era como se por breves instantes, o povo risse do próprio opressor, usando a boca de outro. No clero, os bobos eram mal vistos. Ridicularizar santos, zombar de padres, fazer gestos obscenos nos castelos, tudo isso feria a sensibilidade dos homens da igreja. Mas havia uma exceção curiosa, alguns mosteiros também tinham seus próprios bobos. Isso mesmo, eram usados para humilhar o orgulho dos monges, lembrando que o ridículo existe até na santidade. Um paradoxo vivo. Havia ainda os bobos ambulantes que não pertenciam a cortes, mas vagavam de vila em vila. Esses eram marginalizados, vistos como mendigos vagabundos ou mesmo bruxos disfarçados. Viviam na corda bamba entre o riso e a fogueira. Podiam ser aplaudidos em uma feira, e apedrejados no vilarejo seguinte. Mesmo entre os próprios bobos havia hierarquia. Os que estavam em castelos reais se sentiam superiores aos que viviam de esmolas. E alguns bobos se odiavam mutuamente, disputando espaços, privilégios e atenção dos senhores. Em resumo, o bobo era uma figura liminar. Nem servo nem senhor, nem livre nem preso, nem ridículo nem sábio. Era tudo, e nada. E justamente por isso, sua presença incomodava tanto. Ele desafiava as categorias sociais fixas da Idade Média. Era um lembrete constante de que por trás das máscaras e dos títulos, todos os humanos são, em última instância, igualmente ridículos diante da morte. Ser um bobo da corte era brincar com a morte, todos os dias. Cada piada era uma aposta. Cada trocadilho, uma corda bamba entre a graça e a execução. O que parecia liberdade de expressão era, na verdade, um jogo de alto risco, com regras não ditas e punições exemplares. O primeiro grande perigo era ultrapassar o limite do riso. E esse limite era invisível, móvel, e determinado pelo humor do rei. Um comentário que fazia todos rirem em um banquete podia ser considerado uma ofensa mortal se feito na presença errada. O que era tolerado numa festa, podia ser punido com açoite na manhã seguinte. Não existiam leis escritas para os bobos. Mas todos sabiam das regras. Não zombar da rainha em público, não mencionar herdeiros ilegítimos, não fazer alusão às fraquezas militares do reino, e jamais, ironizar a fé do rei. Alguns bobos perderam a língua por isso. Outros, a cabeça. Muitos fingiam idiotice para se proteger. Agiam como se não entendessem o que diziam, mesmo sendo letrados e astutos. Isso criava um escudo. Se fossem questionados, podiam alegar ignorância. Era um teatro dentro do teatro. Um jogo de máscaras dentro do castelo. Mas havia mais perigos. Os bobos sabiam segredos que poderiam destruir famílias inteiras. Viam quem se encontrava em corredores escuros. Ouviam planos de traição. Observavam alianças sendo formadas à base de vinho e ameaça. E sabiam que guardar silêncio era sua única chance de sobreviver. Não podiam escrever sobre o que viam, nem comentar com outros bobos. Qualquer sinal de que estavam acumulando informação podia ser interpretado como espionagem. Muitos reis contratavam espiões para vigiar os próprios bobos. E alguns bobos viviam tão tensos que dormiam com facas escondidas sob o colchão de palha. Alguns, para sobreviver, desenvolviam códigos próprios de conduta. Tinham frase-chave para mudar de assunto. Rituais antes de se apresentar, até sistemas de sinais corporais para saber se o rei estava receptivo ou irritado.
A sobrevivência dependia da leitura do ambiente. Era preciso ser sensível ao humor e ao perigo. E havia também os segredos internos. Bobos que eram filhos bastardos de nobres, escondidos sob a fantasia para não causar escândalo. Outros que eram ex-monges expulsos por heresia, agora reciclados como palhaços reais. Alguns tinham treinamento militar ou experiências com alquimia, mas escondiam tudo. Mostrar quem eram podia ser fatal. O medo era constante. Um erro, um olhar torto, um boato, e o bobo sumia. Diziam que certos reis mantinham salas secretas para interrogar seus bobos quando desconfiavam de traição. Outros simplesmente mandavam envenenar, sem cerimônia, sem aviso. E mesmo assim, eles riam, porque rir era sua única arma. Sua única forma de se manter vivo num jogo onde todos usavam coroas, espadas ou crucifixos, e ele usava apenas palavras e guizos. Mas as palavras na boca certa podiam ser mais afiadas que qualquer lâmina. Se existe algo mais perigoso do que enfrentar uma batalha, é zombar de um rei paranoico. E os bobos da corte sabiam disso melhor do que ninguém. Ao longo da história, vários deles cruzaram a linha tênue entre o riso e a tragédia, e pagaram caro por isso. Este não é o lado engraçado da história. É o lado onde o riso escorre junto com o sangue. Comecemos com Archibald Armstrong, o famoso bobo do rei Jaime VI da Escócia, que depois se tornou Jaime I da Inglaterra. Armstrong era inteligente, irreverente e extremamente influente. Por anos, circulou nos salões reais com ares de conselheiro disfarçado de piadista. Mas num certo dia de 1637, ousou zombar de um dos arcebispos mais próximos do rei. Resultado? Foi expulso da corte, perdeu tudo, e teve que viver no exílio, abandonado por todos aqueles que antes o aplaudiam. Dizem que terminou a vida mendigando. Outro exemplo ainda mais sombrio foi o de Tribole, o lendário bobo da corte de Francisco I, rei da França. Tribole era mais do que um bufão, era um verdadeiro poeta da crueldade, com piadas afiadas como punhais. Certa vez, ousou dar um tapa no traseiro de um nobre e em seguida, zombar da rainha. O rei, furioso, condenou-o à morte. Mas, num gesto bizarro de humor negro, deu-lhe o direito de escolher como queria morrer. Tribole com frieza: morrerei de velhice, majestade. A resposta fez o rei rir, e ele foi perdoado. Mas não sem consequências. Foi proibido de fazer qualquer comentário sobre membros da família real até o fim da vida. Viveu o resto dos dias mudo, amargurado e vigiado. E não foram apenas as palavras que levavam à tragédia. Na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII, um bobo chamado Will Somer sobreviveu por décadas ao lado do rei, até mesmo durante os surtos de raiva e paranoia que marcaram seus últimos anos. Mas pagou com a sanidade. Era forçado a rir diante das execuções públicas ordenadas pelo próprio rei. Viu amigos e conselheiros sendo decapitados enquanto fazia piadas para distrair o monarca. No fim da vida, Will falava sozinho, se escondia nos corredores do castelo e ria à noite sem parar. Alguns achavam que fingia, mas outros diziam que a loucura o havia engolido por dentro. Houve também aqueles que eram usados como escudo para a culpa dos poderosos. Em muitos castelos, quando o rei tomava uma decisão impopular, dizia que fora ideia do bobo, um truque sujo e fatal. Um caso documentado nos anais da corte de Navarra relata um bobo que foi decapitado após um levante popular, por algo que nunca disse, apenas porque o rei precisava de um bode expiatório. Mas o episódio mais trágico talvez tenha ocorrido no final da Idade Média, quando um bobo foi enterrado vivo junto com seu senhor. Isso mesmo. Durante um ritual fúnebre no interior da Boêmia, decidiu-se que o rei deveria ir acompanhado de seu melhor amigo para o além, o escolhido, seu bobo pessoal. Dizem que nos momentos finais, ele tentou fazer piadas até o último segundo, e que as risadas cessaram quando a terra começou a cobri-lo. Esses não são contos inventados. São registros reais de uma Europa que ria com uma mão e matava com a outra, onde o riso era um fio de navalha, e onde, por trás de cada sininho preso ao chapéu, havia um crânio a mais para empilhar na história. Eles não usavam coroas nem empunhavam espadas, mas muitas vezes decidiam o destino de reinos inteiros com uma piada. O bobo da corte era subestimado por todos, menos por quem o conhecia de verdade, porque de invisível, ele só tinha o disfarce. Sua real influência era profunda, sutil e absolutamente estratégica. No mundo onde todos bajulavam o rei com palavras doces e silêncios ensaiados, o bobo era o único que podia falar o que ninguém mais ousava. Mas ele não apenas falava, ele plantava ideias. Usava o humor como veneno lento. Disfarçava conselhos como zombarias. Semeava dúvidas com perguntas aparentemente tolas.
e assistia quieto enquanto essas sementes cresciam dentro da mente dos poderosos. Na corte de Francisco I, Triboulet não apenas divertia, ele influenciava decisões. Contava histórias fictícias que imitavam situações reais, zombava de alianças políticas e, ao fazer isso, guiava a atenção do rei para onde queria. Muitas vezes ministros saíam do salão cabisbaixos, porque sabiam que o bobo havia ganhado mais um round silencioso. Na Inglaterra, Wilsomer tinha acesso irrestrito ao quarto de Henrique VIII, um privilégio que nem todos os conselheiros tinham. Testemunhava reuniões privadas, ouvia desabafos em noites de paranoia, e usava a leveza do humor para mudar o foco de decisões impulsivas. Há registros de pelo menos 3 execuções evitadas após Will intervir com palavras que à primeira vista, pareciam apenas brincadeiras. Mas por trás da graça, havia cálculo. Na Espanha, registros de bobos anônimos revelam que muitos serviam como espiões involuntários. Eram levados como entretenimento em viagens diplomáticas, banquetes de outros reinos, festivais da nobreza. E ali, entre um truque e outro, colhiam informações, percebiam tensões, identificavam possíveis traições. Ao voltar, relatavam tudo ao monarca. Com rimas, com metáforas, com piadas. O bobo não precisava mandar, bastava sugerir. Um comentário irônico sobre um general podia mudar a posição de um exército. Uma sátira sobre o clero podia esfriar uma aliança. Uma música zombando do imposto podia provocar um ajuste nas cobranças. A verdade é que eles tocavam nas feridas antes que elas infeccionassem, ou às vezes, deixavam sangrar até o caos completo. E havia ainda os bobos como símbolo coletivo. Em tempos de fome ou guerra, os reis usavam os bobos para medir o clima do povo. Se o bobo podia rir de algo sem ser linchado, era um sinal de que o povo ainda tolerava. Mas se a plateia se irritava, se a zombaria era recebida com pedras e vaias, então o rei sabia, era a hora de mudar o rumo. O bobo era o termômetro social, o catalisador de conflitos invisíveis, o mensageiro sem selo, e às vezes o verdadeiro arquiteto das mudanças. Tudo isso sem nunca levantar a voz, sem jamais se sentar no trono. O trono, afinal, era frágil. Mas a língua afiada do bobo, essa podia atravessar séculos. Não houve um decreto, nenhum édito real, nenhuma fogueira final. A morte dos bobos da corte não foi espetacular, foi lenta, gradual, e ironicamente silenciosa. Eles que haviam passado séculos dando voz ao que ninguém mais ousava dizer, desapareceram da história como sombras evaporando ao nascer do dia. O golpe de misericórdia veio com a ascensão da racionalidade e da burocracia, a partir do século XVII. A Europa se transformava. Os reis já não queriam rir, queriam parecer sérios. A imagem do monarca agora era moldada por conselheiros diplomáticos, embaixadores formais, acadêmicos e ministros engravatados. A corte virou palco de etiqueta rígida. E o bobo não cabia mais nesse teatro. Aos poucos, ele foi sendo empurrado para fora das grandes decisões. Suas piadas passaram a soar deslocadas. Suas roupas chamativas, ridículas em meio à sobriedade barroca. Os novos tempos exigiam outro tipo de máscara, a da formalidade. E não havia espaço para guizos na nova música do poder. Alguns bobos resistiram. Tentaram se adaptar. Mudaram o figurino. Sofisticaram o humor, tentaram ser poetas, atores, comentaristas satíricos. Mas a função original, a de dizer verdades ocultas sob o véu da loucura, foi sumindo. Não por falta de necessidade, mas porque o novo poder não tolerava críticas, nem mesmo disfarçadas de piada. Outros foram reciclados. Tornaram-se artistas de rua, mágicos, malabaristas, comediantes teatrais. Alguns migraram para as recém-nascidas casas de ópera e espetáculos urbanos. Carregavam ainda algo do velho ofício, a ironia, o exagero, o dom de fazer rir e pensar. Mas agora estavam fora das muralhas, longe dos tronos. Em alguns reinos, bobos foram proibidos explicitamente por associarem-se a ideias subversivas. Na França, no limiar da Revolução, qualquer figura que zombasse da aristocracia podia ser denunciada como agitadora. O humor virou arma política, e o bobo virou suspeito. E assim a figura mítica do bobo da corte foi sendo apagada dos retratos oficiais. Nos livros de história virou caricatura. Nos filmes virou palhaço. Nas lembranças virou piada. Mas a verdade é que sua função nunca desapareceu, apenas mudou de pele. Hoje os bobos ainda existem. Só que usam terno. Apresentam noticiários, participam de talk shows, comandam podcasts. Falam a verdade por trás de risos, zombam do poder, fazem rir e refletir. Continuam dizendo o que ninguém mais pode dizer, e continuam correndo os mesmos riscos. Alguns são amados,
outros cancelados. Alguns influenciam presidentes, outros provocam crises. Mas todos carregam a essência do velho bobo da corte medieval, aquele que ri na frente do rei e o faz pensar mesmo sem admitir. O bobo saiu dos castelos, mas nunca saiu da história. O bobo da corte pode ter desaparecido dos castelos, mas talvez ele nunca tenha saído de nós. Porque no fundo, o bobo era tudo que as pessoas fingiam não ser. Um humano no diante do poder, rindo para não chorar, zombando para não morrer. Ele não era o idiota. Era o lúcido disfarçado. Um sobrevivente travestido de louco. E se há algo que os bobos da corte nos ensinam, é que o riso nunca é neutro. Ele pode ser alívio, mas também pode ser arma. Pode aproximar, mas também pode ferir. O que parecia simples entretenimento era, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de manipular o poder. O bobo usava a gargalhada como um bisturi. Cortava onde doía mais, sem deixar cicatriz visível. Hoje vivemos cercados por verdades filtradas, palavras ensaiadas, discursos moldados. E quando alguém ousa rir do poder, a resposta é quase sempre a mesma: censura, cancelamento, punição. Mudaram as ferramentas, mas a estrutura continua. Ainda vivemos num teatro, só trocamos as roupas e as luzes. O bobo da corte era livre, mas só até onde o rei ria. Somos tão diferentes assim? Vivemos achando que os loucos estão fora, quando, na verdade, a loucura está em obedecer cegamente, em calar a crítica e engolir a mentira com sorriso no rosto. O bobo zombava disso. Ria de tudo, não porque achava graça, mas porque enxergava a tragédia por trás da pompa. Ele é um espelho torto, mas que revela mais do que qualquer reflexo limpo. Talvez por isso a história tenha tentado escondê-lo, torná-lo caricatura, descartável. Porque ninguém gosta de ser lembrado de que o poder é ridículo, de que os reis tremem por dentro, de que as coroas são frágeis e os tronos cercados de medo. E afinal de contas, quem era realmente o bobo? Aquele que ria na cara do rei, ou aquele que acreditava que o rei era intocável? Talvez os bobos não fossem os loucos da história. Talvez fossem os únicos que estavam acordados, enquanto todos os outros apenas representavam papéis. E se você nascesse naquela época? Com um olhar ágil, língua afiada e nenhum título nobre. Sem sobrenome. Sem posses. Apenas a habilidade de observar tudo e transformar em riso o que outros apenas choravam. Você teria coragem de vestir a máscara do bobo? De brincar com o perigo, fazer piada de quem corta cabeças e sorrir, sabendo que pode ser a última vez? Porque essa era a vida de um bobo da corte. Ele não podia errar, não podia hesitar, e acima de tudo, não podia mostrar o que realmente sentia. Tinha que rir enquanto sangrava por dentro. Fazer os outros gargalharem, enquanto carregava os segredos mais podres da nobreza nos ombros. Ser engraçado era sua defesa. Ser invisível sua única liberdade. E você? Sobreviveria com uma piada na ponta da língua, e a morte à espreita. Imagina estar numa festa real, ao lado do rei. Todos rindo, todos fingindo. E você, sabendo que um comentário fora de hora pode significar a forca. Que uma risada mal interpretada pode te custar os dentes. Que um olhar do rei pode te transformar de artista a traidor em um estalar de dedos. Você conseguiria jogar esse jogo? Você suportaria ver a podridão do poder todos os dias, e mesmo assim entreter quem carrega a espada? Ou será que enlouqueceria como tantos enlouqueceram? Rindo sozinho pelos corredores, sussurrando verdades para ninguém, fugindo de si mesmo, preso numa máscara que não pode tirar. Pior ainda, e se você hoje já for um deles? E se, sem perceber, também for alguém que usa o humor para disfarçar o cansaço? Que finge estar bem enquanto tudo desaba? Que zomba do mundo, porque não tem o direito de gritar? Que vive como um figurante sorridente no teatro dos outros? O bobo da corte nunca foi só uma figura do passado. Ele continua por aí, nas redes sociais, nos palcos, nos escritórios, nos programas de TV, no transporte público, nas conversas desconfortáveis, sempre fazendo os outros rirem enquanto esconde que está afundando. A verdade é que todo mundo já foi bobo de alguém. A diferença é que na Idade Média, eles usavam sinos no chapéu. Hoje, usamos filtros no rosto, frases feitas no feed e piadas automáticas na boca. E no fim, resta a pergunta: você seria o bobo que sobrevive, ou aquele que acaba enterrado junto com o rei? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.